Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder falar para vocês um pouco da experiência no escritório de saúde mental, né? Para vocês que estão voltando ou entrando pela primeira vez na Universidade de São Paulo, após esse período de distanciamento, né? Acredito que a maioria aqui, né, viveu, né, esse período difícil da pandemia e está entrando num momento, né, de retomada das atividades presenciais. A minha ideia é apresentar para vocês um pouquinho da experiência do escritório de saúde mental, que foi concebido inicialmente em 2017, no final da gestão do reitor professor Zago, e criada em 2018 na gestão do professor Vahan Agopian e do professor Hernandes. Recentemente, né, tivemos a mudança reitoral, professor Carlotti e professora Maria Arminda. Eu fiz uma apresentação dos resultados do escritório de saúde mental e teremos todo o apoio para continuarmos trabalhando em prol da saúde dos estudantes. Então, eu vou contar um pouco para vocês o que nós fizemos ao longo de 4 anos e o quão importante é podermos pedir ajuda quando necessário. Isso eu acho que a gente tem que manter em mente, né, durante toda a palestra, talvez durante todo o semestre, durante todos os anos que virão. Quando sentirem dificuldade, peçam ajuda. Pedir ajuda não é um sinal de enfraquecimento, não é um sinal negativo. Ele pode ser doloroso, pode ser sofrido, mas pedir ajuda é muito importante. É um passo de sabedoria. Então, o escritório de saúde mental é coordenado por mim. Eu sou o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, do Instituto de Psicologia, professor associado, e o vice-coordenador é o professor Renério Fraguas Júnior, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Nós temos as colaborações de vários colegas, professores. Eu vou citar alguns. Professor Alessandro de Oliveira dos Santos, do Instituto de Psicologia, o primeiro professor preto de toda a história do Instituto de Psicologia. Eu falo assim porque ele mesmo, né, autoriza e se denomina desta forma. Um colega, um amigo. Fomos ao Texas, Estados Unidos, em setembro de 2019, conhecer serviços de saúde mental em Austin. Professor Francisco Lutufo Neto, psiquiatra da Faculdade de Medicina, da Psiquiatria, e também professor subsidiário do Instituto de Psicologia. Professor Gilberto Safra, professores Fabrício Rossi e professora Giovanna Tomaso, que tem aí o escritório de saúde mental avançado, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, podem pedir ajuda nesse escritório. O professor Vicentim, da Superintendência de Proteção e Prevenção Universitária. Professora Maria Arminda Nascimento Arruda, atual vice-reitora da universidade, que nos apoia bastante. Trabalhamos nos anos 2020 e 2021, quando ela era diretora do escritório USP Mulheres. Nós ajudamos a fazer uma pesquisa muito grande sobre o impacto, né, da Covid na comunidade USP e também na saúde mental. Vale a pena vocês conhecerem, entrarem no site do Escritório USP Mulheres. Professora Terezinha Amaro, da Faculdade de Medicina de Metropolitanas Unidas, professora Mariana Fantini, da Unip,
professora Ana Luísa Colagrossi, diretora da Psicopedagogia do SEDE Sapiens, e a professora Nara Helena Lopes Pereira da Silva, pós-doutoranda da FAPESP e também professora temporária. O Escritório de Saúde Mental do campus do Butantã, ele conta com 30 psicólogos voluntários registrados no Conselho Regional de Psicologia e Conselho Federal de Psicologia para acolhimentos online. Nós fazemos até 3 acolhimentos. E uma estagiária, 30 horas, contratada pela Pró-Reitoria de Graduação. A ideia central que eu defendi todos esses anos no Escritório de Saúde Mental é atender a demanda de estudantes da graduação e da pós que nos procuram com celeridade, rapidez e qualidade. Com respeito à orientação, nós acolhemos, para vocês terem uma ideia, nos primeiros 2 anos de funcionamento, 2018 e 2019, 420 alunos que nos procuraram. Nos 2 anos primeiros de pandemia, foi mais do que o dobro, 914 alunos. De modo que cada acolhimento não pode ser considerado um trabalho individualizado. No encontro de 2 pessoas, acontece o encontro da polifonia de muitos e de toda a humanidade. Polifonia são todas aquelas vozes que habitam a nossa memória, presente, passado, todas aquelas pessoas que nos marcaram para ser quem somos hoje. Os estudantes buscam ajuda. Os estudantes buscam encontrar, numa conversa com terapeutas, aquilo que ainda não foi pensado e, principalmente, uma relação nova, diferente, que não aconteceu em suas vidas. Nós somos determinados pelas questões biológicas, genéticas? Sim, em parte. Somos determinados pelas questões familiares, sociais, culturais? Sim, em parte. Mas nós também somos atingidos pelo momento atual, por nossos amigos, né, por professores, funcionários, colegas, namorados, namoradas, etc. O ser humano ele está sempre se formando. Não somos apenas determinados por aquilo que aconteceu na nossa infância. Nós vamos sendo determinados por tudo que acontece na nossa vida, dia após dia. Publicamos então um livro chamado Consultas Terapêuticas Online na Saúde Mental, mas que tem capítulos de colegas da Universidade Federal de São Paulo, da Psiquiatria, da USP de Ribeirão Preto, da Universidade Federal do Paraná e também da Santa Casa. O que esses colegas fizeram nesse momento de pandemia? Como utilizamos, né, o Google Meet, o Zoom e toda a potencialidade da internet nas relações de ajuda. Quem tiver interesse pode procurar, está publicado pela editora Manole. E aqui nós já recebemos mais de 1.300 alunos que nos procuraram ao longo desses 4 anos. A maioria de São Paulo, mas também alunos de Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba. Pirassununga está um pouco menos porque tem esse trabalho do escritório avançado de saúde mental. Bauru, pouco menos de Lorena e Santos. A maior parte dos alunos que nos procuram tem 21 anos. Também a maior parte em São Paulo vem da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Depois da Escola, né, de Artes e Ciências Humanas, a EACH,
a USP Zona Leste. 2 áreas de humanidades, né? A FEFELESH tem quase 17.000 alunos, ela tem o tamanho, a quantidade de alunos muito próxima à Unicamp, que tem 20.000 alunos, contando todas as carreiras. Mas também recebemos alunos da Escola Politécnica, da FEA, do Instituto de Biociências, da ECA, Faculdade de Direito, de Enfermagem, e assim sucessivamente, inclusive do Instituto de Psicologia, de Química, Saúde Pública, Matemática e Estatística, Odontologia, etc. Das últimas 382 pessoas que nos procuraram, pelo menos 52% já fez psicoterapia na vida, já teve alguma experiência. E por que procuram o escritório de saúde mental? Por problemas econômicos, não conseguiram pagar mais, porque perderam uma bolsa de estudos, não podendo arcar, né, com esse tratamento que é, infelizmente, muito custoso. Então, nós oferecemos essas possibilidades via escritório de saúde mental, para podermos refletir sobre o que é possível fazer no ensino universitário e público, totalmente gratuito. Trabalhos de prevenção. Nós colaboramos com esse aplicativo de apoio à saúde mental. Vocês podem procurar no YouTube, né? Ele se chama Com Você. Ele sofrerá ou deve estar sofrendo algumas modificações. Ele foi desenvolvido na Faculdade de Medicina de São Paulo, mas foi também em 2020 ampliado para todos os campi do interior, inclusive, né, aonde os alunos podem responder determinados questionários e recebe um vídeo que tem a ver com aquela determinada problemática, né, que a partir do resultado desses questionários pode mostrar um pouquinho de ansiedade, um pouco de depressão, né? E o aplicativo indica vídeos curtos para poderem assistir e também endereços de cada cidade que vocês podem estar procurando ajuda na rede pública. Esse aplicativo pode ser baixado no celular, tanto nos aparelhos da Apple, né, como os smartphones no Play Store. Do ponto de vista psiquiátrico, na rede pública, quem precisar de ajuda também pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial de cada cidade, né, que tem equipes multiprofissionais, né, e tratamentos totalmente gratuitos. Nós trabalhamos também num projeto chamado Cinema, Psicologia e Educação. Eu recomendo para quem quiser assistir, né, tem um filme chamado Por que Você Não Chora, da cineasta Cibele Amaral. E nós fizemos 3 lives, né, que vocês encontram no YouTube, né, conversando com os diretores e também com as atrizes, né, que participaram desse filme e também colaboradores do escritório. Também conversamos com o cineasta João Jardim, que tem um filme belíssimo chamado Atravessa a Vida. São alunos do ensino médio de uma escola de Sergipe, né, que tem um índice, né, de aprovação muito alto em universidades federais, né, de todo o país. Foi filmado, né, e depois montado a partir, né, de diálogos reais, né, com os alunos que terminaram o ensino médio e adentraram na universidade pública. Recomendamos. Do ponto de vista da terapêutica, durante agosto de 2020 até dezembro do ano passado, nós acompanhamos, numa pesquisa qualitativa,
50 estudantes que procuraram o escritório de saúde mental online, em psicoterapia online, uma vez por semana, e estes alunos, eles tinham que entregar um desenho livre a cada 4 sessões, ou seja, uma vez por mês, eles faziam desenhos livres e escreviam o que sentiram fazendo esses desenhos e o que pensaram ao fazer esses desenhos. Nós agora estamos coletando, né, todo o material, vamos trabalhar durante este ano para, em 2023, publicarmos um livro. A ideia é mostrar toda a riqueza que uma psicoterapia traz para a experiência do estudante e também para os terapeutas. E poder mostrar como é interessante, né, e complexa a vida e esse processo psicoterapêutico. Um exemplo de um desenho de um aluno, né, ele desenhou no dia 2 de novembro de 2020, e ele falava, né, ele fez esse desenho, e ele falava da desmotivação com a vida, né, o uso contínuo de redes sociais, a ansiedade que ele sentia e a prática de autolesões. Nós temos observado, né, que cerca de 35% dos alunos que nos procuram manifestam que já se autoferiram por alguma razão, seja para dar conta de algum problema específico, ou seja por questões que a gente vai, né, aprendendo à medida que nós vamos ouvindo eles. Sobre esse desenho, o aluno diz, né, que é assim que ele tem se sentido ultimamente, nessa posição, sentado na cama ou chorando no banho. Escreve que o desenho é ele sentado no chão de seu quarto, pensando sobre o caos que invade sua cabeça e lhe tira a paz, e sobre as pessoas que já não fazem parte de sua vida. Ou seja, pessoas que ele perdeu, seja pela morte ou por separações. Então, a psicoterapia ou os acolhimentos é um momento que o jovem pode falar dessas situações, né? Nós somos preparados, né, para lidar com essas situações difíceis e que muitas vezes familiares, amigos, não têm, vamos dizer assim, essa especialidade e esse preparo para poderem lidar com essa situação. Os terapeutas, eles se preocupam e acolhem bem toda e qualquer situação que vocês possam trazer, né, para o diálogo. Um segundo desenho, realizado no dia 3 de dezembro de 2020. Então, a gente pode ver, né, que é uma pessoa, parece que está de bermuda, com uma sapatilha, sem meia, sentado, segurando aí um coração, né? Anatomia de um coração, e desse coração saem rosas e outras que uma rosa uma flor, né, que está caída e que está caindo águas formando uma pequena poça. O que o aluno diz sobre o seu desenho? Ele sabe que momentos difíceis podem aparecer diante dele, mas está voltando a florescer. Enquanto as últimas lágrimas dessa fase terminam de cair, então não me sinto mais com tanto medo de enfrentá-los. Eu tenho a mim. Esse é o terceiro desenho realizado no dia 9 de fevereiro de 2021. Né? É um rosto, né?
Até a metade da testa ele está entrecortado e de dentro sai alguma coisa, né? E com partes aí, de certa forma, desintegradas. O que ele diz sobre esse desenho? Ele conta que sua cabeça parece não parar nem um minuto sequer, a ponto de explodir de tanto pensar, que sua ansiedade o priva de sensações boas, e no quão exaustivo é tentar ser perfeito a todo momento. Isso é uma fala muito interessante, pessoal, porque muitas vezes o que a gente observa em várias carreiras das áreas de humanas, exatas e biológicas, é que os alunos foram os primeiros, muitas vezes, das suas escolas, sejam elas particulares ou do ensino público. E quando chegam na universidade, percebem muitas vezes que há colegas que são melhores do que eles. Isso gera um desconforto. Isso é muito comum de acontecer. Não pensem que que só está acontecendo com vocês, caso em algum momento vocês sintam isso. Isso acontece com muitos alunos, né? E com o tempo vocês vão ver, vão se conhecendo. Então, se em algum momento vocês se sentirem isolados, tristes, deprimidos, porque um colega é melhor, tem uma memória diferente, né? E vocês nunca se sentiram assim, podem procurar ajuda, né? Ou mesmo pessoas que vieram de outros lugares, que saíram das suas cidades, estão vivendo num momento diferente, num lugar diferente. Procurem ajuda, que sempre haverá pessoas querendo e preparados para ajudá-los. Nunca ninguém vai deixar de estender uma mão. Esse trabalho foi publicado, né? Vocês podem procurar na revista Nufem 2021, né? Colocando o meu nome, Andrés Eduardo Aguirre Antunes. Ele chama Análise Fenômeno Estrutural de Desenhos na Psicoterapia Online em Situação de Crise. Nós também temos trabalhado com rodas de conversa. Essa é uma proposta metodológica muito interessante. Por quê? Porque ela visa a construção de um espaço de diálogo, de conexão, que propõe uma interação, uma reflexão e empatia. Desde 2020 temos trabalhado, né, com as rodas de conversa, né, com muita parceria com a professora Ana Luísa Colagrossi, que gentilmente me cedeu esse e os próximos slides, e ela tem trabalhado na perspectiva socioemocional com colegas da Harvard. As rodas de conversa, elas dão uma oportunidade para trocas de experiências, onde se cria um sentimento de pertencimento. Várias pessoas podem falar sobre determinado assunto, seja de saúde mental, seja da transexualidade, do racismo, do preconceito, da saúde mental, de uma situação difícil que está acontecendo. Qualquer conteúdo. Sugerem a autorreflexão e o fortalecimento de vínculos entre os participantes. É uma forma de comunicação em grupo, colaborativa e também um convite a pensar, a refletir junto com outros, aonde muitas vezes se percebe que o que acontece com um também acontece com o outro. É um acolhimento, existe uma proximidade no grupo que facilita a procura por um apoio, por um suporte. Esse poder da escuta e do diálogo é uma forma de cuidado. A possibilidade que a gente dá para cada participante das rodas de conversa, né, possibilita a narração de histórias pessoais, estudantis, que cria uma compaixão,
que fortalece relacionamentos e nos permite descobrir a nós mesmos nos outros. É uma proposta que procura ampliar o diálogo entre os alunos, entre o aluno e o professor, e também entre aluno, professor e o servidor, os funcionários da universidade. Nós acolhemos, durante a pandemia, cerca de 700 pessoas, funcionários, professores e alunos, na FEA de São Paulo, de Ribeirão Preto, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem de São Paulo, de Ribeirão Preto, no Centro Residencial da USP, em São Paulo, em parceria com a então Superintendência da Assistência Social, com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Nós participamos de um grupo de saúde mental, também fizemos no Instituto de Astronomia e Geofísica, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Faculdade de Saúde Pública, no Instituto de Física, Biociências, a EFISEA, Pirassununga, a Escola de Engenharia de Lorena, a Escola de Engenharia de São Carlos e com o SESC, da Zona Norte de São Paulo, no final do ano passado e começo deste ano. Esse trabalho foi publicado na revista Construção de Psicopedagogia, em 2021, intitulado Rodas de Conversa na Universidade Pública durante a pandemia Covid-19, Educação e Saúde Mental. Quem tiver interesse em procurar e poder ler, também pode fazê-lo. A USP, dados da fonte de 2019, do Anuário Estatístico de 2020, conta com pouco mais de 97 mil alunos de graduação e pós-graduação, mais de 13 mil técnicos administrativos e mais de 5 mil professores concursados. Então, a gente vê que é um universo muito grande, muito significativo, que tem muita diversidade. As crises existenciais, elas podem acontecer em qualquer um de nós. Elas independem de ter um diagnóstico psiquiátrico, pode ter, pode não ter, e às vezes um diagnóstico psiquiátrico pode ser um fator de risco para situações que nós temos que cuidar. Existe tratamento psicológico e psiquiátrico para várias situações, mas geralmente tem crises da existência humana que não aparecem no Manual de Diagnóstico de Saúde Mental americano ou na Classificação Internacional de Doenças, e que, alteram e afetam a tranquilidade e o equilíbrio emocional das pessoas. O que a gente tem observado, então? Que os alunos querem continuidade de cuidados. Nem sempre nós conseguimos oferecer essa continuidade que muitas vezes a gente encontra em processos particulares, mas a gente consegue oferecer orientação, um acolhimento da melhor maneira possível. Mas continuidade é o que a maioria procura. Cuidar é proporcionar maior possibilidade de todos vocês aproveitarem a formação superior e diminuir a evasão, o trancamento e a desistência da universidade. Quando sentirem dificuldade, procurem ajuda. Tem a comissão de graduação, tem o escritório de saúde mental avançado, tem como poder lidar com essas situações antes de se retirar dessa conquista que vocês tiveram. Vocês são privilegiados, porque vocês fizeram por onde? Vocês conseguiram entrar
nesta universidade pela porta da frente. Não é um privilégio que caiu do céu. Vocês se esforçaram e vocês conseguiram entrar nesta universidade. Lutar, os alunos querem lutar contra preconceitos, contra discriminações, fortalecendo a capacidade de resiliência de cada estudante. Isso é uma ideia que a gente tem de poder fortalecer os recursos que cada um de vocês tem para lidar com as piores dificuldades e sofrimentos que venham a aparecer. Cada um de nós tem inerente dentro de nós essa capacidade de resiliência. Se vocês não tiverem conseguindo lidar sozinhos com isso, volto a falar, procurem ajuda. Então, nós temos observado, e a atual reitoria também está preocupada com isso, tanto é que está se criando uma pró-reitoria de inclusão e diversidade, para tornar todas as dificuldades que aparecem, né, algo mais democrático, horizontal, com muita sensibilidade e humanização. Então, é preciso refletir e debater, né? A universidade é um lugar de debate, né? Debate de ideias, de posicionamentos, muitas vezes diferentes, né? Ninguém pensa igual, há grupos e grupos dentro da universidade, mas o mais importante é manter a tolerância, né? E não passar para uma agressividade, para uma violência física, né? A gente pode ter debates muito duros, muito difíceis, mas que sempre se mantenha, né, com a educação, o respeito do meu limite, vai até onde começa o limite do outro. Refletir sobre as falhas éticas que existem nos relacionamentos humanos, especificamente dentro de uma universidade tão diversa como a Universidade de São Paulo. Na turma de vocês aí, calouros que estão entrando, vocês vão encontrar pessoas que vêm de vários lugares do país, né? Com as mais diversas experiências, né? Então, os relacionamentos, as falhas éticas nos relacionamentos acontecem dentro da universidade, mas acontecem fora da universidade também, na sociedade, no mundo de trabalho. O bom da universidade é que nós podemos refletir e discutir, coisa que nem sempre, fora da universidade, isso é possível. É preciso debater e pensarmos na importância de ter um respeito pelo outro, pela outra pessoa, que pode ser diferente de mim, que pensa e sente diferente de mim, que pode parecer estranho ou estranha, mas é um semelhante, tal como eu, tão humano quanto eu. Pois ninguém, originariamente, é superior a outra pessoa. Claro, pode ser que um aluno tenha um rendimento escolar e notas e que se destaque, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja superior a outra pessoa, nem igual, mas em essência é semelhante na condição humana. Em muitos casos, às vezes, na condição desumana. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida, não há vida sem sofrimento, não há sofrimento sem vida. E a ciência nos ajuda a podermos avançar e ter uma qualidade de relacionamentos que será muito formativa na vida de vocês. Quanto mais olhares, escutas possíveis, mas principalmente disponibilidades reais para um relacionamento que seja
verdadeiramente preocupado. Isso pode ser um professor que se preocupa, um funcionário de uma biblioteca que tem muita sensibilidade, que se preocupa por vocês. Olha, você não está bem, procura tal pessoa. Né? Ter essa sensibilidade, essa empatia, essa ética. Quanto mais tivermos isso, mais nos aproximamos da compreensão da complexidade que é a vida humana, a vida do jovem universitário, em contato com o professor mais experiente, em contato com alunos mais experientes, em contato com funcionários que vivem, né, parte significativa de suas vidas dentro desse campus. E nisso há possibilidades de transformação do sofrimento. O ser humano ele não está completamente bloqueado e paralisado por sua angústia, por seu desespero, mesmo que às vezes sintamos essa sensação. Existe a possibilidade de transformação. A natureza nos mostra isso de uma maneira muito poética, se pudermos observar, né, tudo o que ela nos propõe como exemplo. É imprescindível para auxiliar os estudantes um trabalho interdisciplinar. Psicólogos conversando com psiquiatras, enfermeiros, na medida do possível, assistentes sociais, professores de qualquer área que tenham preocupação, interesse em querer ajudar, isso por si só é muito terapêutico. Terapeutas ocupacionais e outros profissionais da área da saúde. Se é nos relacionamentos humanos que os problemas aparecem, é nos relacionamentos humanos que podemos solucioná-los, diz uma amiga minha, filósofa, professora emérita de Portugal, minha amiga e professora Florinda Martins. Esse acolhimento interpessoal que oferecemos pelo Escritório de Saúde Mental Avançado e também em São Paulo, percebemos que os estudantes anseiam, desejam por uma continuidade, consequentemente por um devir melhor. A universidade vai transformar vocês. E aqui está a maior dificuldade em todo o sistema público, como eu comentei anteriormente. Oferecer continuidade. Nem sempre possível a todos, como ocorre em tratamentos particulares que atingem, muitas vezes, o ápice de uma pirâmide economicamente melhor ou mais adequada para esse tipo de tratamento, que é extremamente custoso para a maioria dos alunos que procuram a universidade pública. Então, nós temos pensado a saúde mental, vamos continuar refletindo sobre a diversidade, sobre a inclusão e trabalhando em prol dos alunos. Como eu comentei, né, nós ajudamos na pesquisa da percepção dos impactos da Covid-19 na universidade, que foi coordenado pela atual vice-reitora, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, e também o doutor Rodrigo Correia do Amaral. E na parte da saúde mental, fiquem atentos, né, a tudo que vem do Escritório de Saúde Mental, muito importante para todos nós, mais especialmente para as meninas e para as mulheres em nossa universidade. Os jovens, então, enfrentam 3 problemas centrais.
eu já vou me direcionando para a finalização dessa palestra. Todo jovem, né, traz consigo aspectos da sua biografia, aspectos pessoais, familiares, e por vezes uma pergunta importantíssima que os grandes filósofos da Grécia Antiga já se faziam e até hoje qualquer pessoa se faz. Qual é o sentido da minha vida? O segundo problema pode acontecer dentro da instituição. Problemas que geram preconceitos, discriminações, violência de gênero, assédios, problemas relacionados à competitividade, afinal, vocês estão na melhor, ou se não, entre as melhores universidades da América Latina. Há muita pressão, haverá, mas vocês vão sair preparados para enfrentar essa competitividade e essas pressões no mundo afora. E aqui, como eu falei anteriormente, existe espaço para o diálogo e para o combate a qualquer tipo de violência de gênero, assédios, físicas e de todo tipo. E um terceiro problema central é um problema que já não depende apenas pessoalmente de nós, da nossa instituição, mas tem a ver com a cultura e com a nossa sociedade. Como será o meu futuro? Aqui na universidade, vocês vão começar a traçar um caminho importante, tenham paciência, não desistam facilmente desse lugar que vocês conquistaram e que vocês merecem. O escritório de saúde mental foi criado por portarias, né? Tem os coordenadores também nomeados por uma segunda portaria, tem esse e-mail, escritório-de-saúde-mental@usp.br, e fiquem atentos à disciplina Ensino à Distância PRG 0006, intitulada Do Estresse à Boa Saúde Mental na Universidade. Ali vocês encontram em acesso aberto 24 vídeos que falam sobre saúde mental para alunos e para a sociedade. Quem quiser pode participar, e nos outros anos vocês podem também se cadastrarem como alunos. Finalizando, nós esperamos que em 2022 nós possamos trabalhar com a comissão de pós-graduação, com presidentes de comissões de pós-graduação, coordenadores de programas de pós-graduação e também orientadores e estudantes. E também com os presidentes das comissões de graduação, com os conselhos de departamento, atingindo também professores e estudantes. É muito importante fazermos parcerias com universidades nacionais e internacionais na ajuda, vamos dizer assim, do combate a situações de violência, de discriminações, em prol sempre da saúde emocional, afetiva e mental dos jovens. Vemos uma necessidade, então, de criar um protocolo que sempre seja muito ágil, né? Principalmente quando um estudante, um funcionário ou um professor tem um surto psiquiátrico, né? Tem uma dificuldade maior. É importante a comunidade pensar, refletir como agir, para onde levá-lo, né? Um pronto-socorro, uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, tentando desburocratizar esse acesso e sempre trabalhando em constantes ações de prevenção, de acolhimento e de pós-venção quando tem situações mais trágicas também dentro do contexto universitário. Então, eu dou as boas-vindas a todos e agradeço muitíssimo a atenção de vocês e a oportunidade que a FZE me deu para poder trazer um pouquinho dessas palavras.
Muito obrigado e que vocês tenham um ano muito produtivo.